Olá, muito bom estar aqui com você mais uma vez para a gente estudar sobre a vida de Jesus no Evangelho de João. No capítulo 1, versículo 29, João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que significa exatamente isso? Por que ele fez essa afirmação? Vamos entender isso agora. João fazia referência ao Cordeiro Pascal. Naquele momento, a festa da Páscoa não estava muito longe. O sangue do cordeiro sacrificado foi o que protegeu as casas dos israelitas na noite em que eles foram libertos do Egito. Deus havia avisado que um anjo passaria a noite e todos os primogênitos iriam morrer. Mas aqueles que usassem o sangue de um cordeiro e passassem esse sangue nos umbrais das portas, eles seriam protegidos. João era filho de um sacerdote, então ele conhecia muito bem o ritual do templo e os sacrifícios que aconteciam ali. A cada manhã e a cada tarde era sacrificado um cordeiro no templo pelos pecados do povo. Esse cordeiro ele representava justamente Jesus Cristo, que viria um dia para morrer por nós pelos nossos pecados. Tem duas passagens muito importantes no Antigo Testamento que falam sobre isso. A primeira delas está em Jeremias, capítulo 11, versículo 19, que descreve, esse sacrifício de Jesus e diz o seguinte: eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. Em Isaías, capítulo 53, versículo 7, tem essa mesma afirmação. Esse capítulo 53 é muito interessante, vale muito a pena você ler. Ele detalha bem ali sobre o sacrifício de Jesus. É até emocionante, de você ler esse capítulo, eu te recomendo. No versículo 30, João continua dizendo o seguinte: era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. João e Jesus, eles tinham basicamente a mesma idade, Eles tinham uma idade muito próxima ali. A mãe de João Batista, Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus, elas ficaram grávidas muito próximas ali uma da outra. Então, não era exatamente nessa perspectiva que João estava falando. Ele mostra mais uma vez tributo espontâneo a Jesus. Eles tinham praticamente a mesma idade, então o que João estava declarando aqui é que Jesus existia muito antes da encarnação aqui. Jesus existia por toda a eternidade, Jesus sempre existiu. Todo o primeiro capítulo do Evangelho de João é isso que ele está tentando mostrar para a gente. E no versículo 31 continua dizendo assim: eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. João, sendo primo de Jesus, provavelmente ele conhecia Jesus. Eles provavelmente tiveram algum tipo de relacionamento. Então não era disso que... O que João estava querendo dizer é que ele não sabia que o seu primo Jesus era o Messias esperado. Ele havia recebido uma missão de preparar o caminho para o Messias e preparar as pessoas, preparar o povo judeu para a vinda do Messias, mas ele não sabia que era o seu primo Jesus. Por isso ele faz essa afirmação nesse momento. Isso havia sido revelado para ele naquele momento, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Do versículo 32 ao 34, João dá o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é Filho de Deus. Para a gente pegar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, lá em Marcos capítulo 1, versículo 9 a 11, descreve um pouquinho mais sobre o batismo de Jesus. E diz assim: certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no rio Jordão, enquanto saía da água. Viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Então, nesse momento que Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele, foi a confirmação de que Jesus realmente era o Messias. Então, nesse momento, ao apontar Jesus como Messias, João Batista estava cumprindo a sua missão estava chegando ao fim. Um outro detalhe muito interessante aí é que nós vemos as três pessoas da Trindade nessa ocasião.
Primeiro nós vemos Deus, o Pai, falando ali de forma audível, né? As pessoas ao redor puderam ouvir a voz do Pai, Jesus sendo batizado, o Filho, e o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de uma pomba. Ou seja, cada um em uma forma diferente, mas os três presentes atuando, aparecendo ali nesse momento tão importante. Então, para aquelas pessoas que duvidam, né, de que Deus, na verdade, são três, nesse momento nós temos essa confirmação, porque os três aparecem ali de formas diferentes, né, mas ao mesmo tempo, mostrando que realmente o Deus da Bíblia, ele é formado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Seguindo adiante no versículo 35, nós vemos, a partir do versículo 35, nós vemos a aparição ali dos primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. João sabia que se ele falasse, ao fazer essa declaração, ele sabia que os seus discípulos poderiam abandoná-lo para seguir Jesus. Mas era justamente esse o objetivo dele. Ele não tinha ciúmes de Jesus, ele não queria competir com Jesus, ele sabia que esse era o propósito dele, que essa era a missão dele. Não tinha nenhum tipo de competição entre eles. E isso é muito interessante porque às vezes a gente tem um propósito na vida, Deus separou a gente para uma função, um propósito, e a gente fica se comparando com outras pessoas. Deus me mandou pregar, mas eu queria cantar igual uma pessoa que eu conheço que canta muito bem. Ou então o meu propósito é orar, o meu propósito é servir, mas eu acho que a pessoa que prega é mais bonito, é mais interessante. E não existe isso. Deus deu uma função para cada um e a gente deveria ficar feliz com o propósito que Deus nos deu, não olhando para o propósito do outro, né, desejando o propósito da outra pessoa. E João tinha isso muito claro na vida dele, ele entendia qual era o seu propósito, estava feliz em exercer esse propósito. No versículo 38, quando Jesus vê esses discípulos, né, seguindo ele, ele diz o seguinte: "O que vocês querem?" E eles responderam: "Rabi", que significa mestre, "onde o Senhor está hospedado?" Jesus começa fazendo para esses 2 homens uma pergunta fundamental para a nossa vida. O que você procura? Seria muito bom de tempos em tempos a gente refletir nisso e pensar um pouquinho nisso. O que eu estou procurando? O que eu quero alcançar na minha vida? Qual é a minha finalidade, meu objetivo, né, nessa vida aqui, nessa terra? Sinceramente, o que é no fundo do meu coração que eu quero alcançar? A gente deveria refletir um pouco sobre isso e eu queria te desafiar agora a pausar esse vídeo e refletir um pouquinho sobre isso. Qual que é o seu propósito, o seu objetivo? Conversa com Deus um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas procuram segurança, querem ter posição segura, né? Ter uma quantidade de dinheiro satisfatória para suas necessidades, economizar, quem sabe, para a velhice. Isso é bom, não tem nenhum problema nisso. Mas se a gente refletir em última análise, isso não pode trazer nenhuma segurança para a gente, uma segurança completa, se a gente tem em vista as incertezas da nossa vida nesse mundo. Outras pessoas buscam poder, importância, né, prestígio, ter um posto ali que possa exercer as capacidades, né, que ela acredita que tem. E isso também não é um objetivo ruim se você pensa em exercer uma função como essa para ajudar outras pessoas, por exemplo, mas também não é suficiente, sabendo que nós temos um horizonte limitado aqui nessa vida, né? Existem alguns limites, até limite de tempo, né, da nossa vida. E outras pessoas buscam a paz. Elas querem ter paz com Deus, paz consigo mesmas, com as outras pessoas. E, na verdade, quando nós buscamos isso, o que nós queremos é satisfazer um buraco que existe dentro de nós do tamanho de Deus. Existe um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. A gente pode tentar preencher com várias outras coisas, mas só Deus cabe ali certinho. Esse espaço é exatamente o que Deus precisa para Ele habitar no seu coração. A resposta dos 2 discípulos foi que eles queriam saber onde Jesus morava. Ou seja, quando eles chamaram Jesus de Rabi, né, eles estavam demonstrando ali reverência, respeito, né? Os estudantes, aqueles que pesquisavam, que buscavam conhecimento, eles chamavam os seus mestres, né, os professores, os sábios de Rabi, ou seja, eles queriam aprender com Jesus. Eles não queriam só trocar meias palavras ali com ele, eles queriam realmente passar tempo com ele,
conviver, aprender, se relacionar com Jesus. Eles não desejavam simplesmente entrar por um momento ali num relacionamento com Jesus, mas ter um relacionamento profundo e duradouro com Ele. Quem deseja tornar-se um discípulo de Jesus não pode ficar satisfeito com poucas palavras com Jesus, né? Às vezes a gente ora ali antes de comer, antes de dormir e acha que isso está bom. Na verdade, religião é relacionamento, é gastar tempo com Deus. Se a gente gosta de uma pessoa, a gente vai gastar tempo com ela, né? Às vezes você esbarra com uma pessoa que é conhecida, né, no meio da rua, e você troca algumas palavras ali, combina de se encontrar para colocar o papo em dia e acaba nunca fazendo isso, né? Mas quando é um amigo, uma pessoa que você gosta de verdade, você vai na casa dela, fica horas ali conversando, não vê o tempo passar, porque é uma pessoa que você ama, que você gosta. Então, se nós queremos realmente conhecer Jesus, ser discípulos de Jesus, a gente precisa ter essa perspectiva também. No versículo 39, Jesus responde para eles, diz o seguinte: venham e vejam. Era cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia ali com ele. Então, Jesus faz o convite: vocês querem me conhecer, querem passar tempo comigo? Venham, eu tenho todo o prazer de passar tempo com vocês. Jesus estava convidando esses dois homens, né, não só a ir e conversar, mas descobrir coisas que só ele era capaz de revelar, só ele poderia mostrar para eles, né, proporcionar uma experiência, uma vivência que só ele poderia proporcionar. E é interessante quando João ele fala que eram cerca de 4 horas da tarde. É bem provável que João, o escritor do Evangelho, era um desses dois discípulos, né, que seguia João Batista e agora desejava seguir a Jesus. Ele aponta esse detalhe porque esse momento foi muito importante para ele. Ele conseguia lembrar o dia, até o horário, porque a partir desse momento a vida dele ia mudar para sempre. Às 4 horas de uma tarde de primavera na Galileia, a vida de João se transformou, se converteu em algo novo. Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela nunca mais vai se esquecer desse momento, desse dia, dessa hora, né? Eu conheço pessoas que se batizaram, foram batizadas e elas lembram a data, o momento, né? Com quem foi, quem estava presente, porque é um momento muito marcante. Tão pouco a pessoa vai conseguir esquecer da transformação que aconteceu na vida dela, do que isso simbolizou, do que isso significou. Ele assinala nesse momento, né, João, ele mostra uma linha divisória entre a época em que ele não conhecia Jesus e o momento que Jesus chega na vida dele e transforma completamente. Esse momento mudou a vida de João para sempre e pode mudar a sua vida também. Quando Jesus te convida para conhecê-lo, ele quer se relacionar com você, ele quer ter uma experiência profunda com você, ele quer ser o seu melhor amigo, ele quer ser o seu pai, tudo aquilo que você precisa, ele pode suprir para você. E é justamente esse o convite que ele faz. E quando você buscar, pode ter certeza que ele vai estar pronto para te receber. Ele nunca, repito, nunca ele vai te deixar desamparado. Se você buscar com sinceridade, se você realmente quiser conhecer Jesus, ele com certeza tem o desejo de se revelar para você. Se você tiver o desejo de conhecê-lo, de passar tempo com ele, pode ter certeza que ele tem o mesmo anseio, o mesmo desejo de se relacionar com você. Na semana que vem a gente vai conhecer outros discípulos, né, e como eles chegaram até Jesus, como que eles foram escolhidos, chamados por Jesus. Eu tenho certeza que você vai perceber que Jesus ele não faz distinção de pessoas, ele não escolheu um tipo específico, pelo contrário, eram pessoas muito diferentes entre elas, porque o objetivo dele era mostrar que ele quer a todos, que ele chama a todos, e esse convite, esse chamado para ser um discípulo, né, ele faz para você também. Lembrando que Jesus ele tinha muitos discípulos, mas ele tinha 12 apóstolos. Muitas pessoas conviviam com Jesus, passavam tempo com ele e depois, né, iam para suas casas, para os seus afazeres. Esses 12 foram aqueles que escolheram viver uma vida ao lado dele, passar dia a dia ao seu lado, aprendendo, se desenvolvendo, crescendo espiritualmente, se tornando mais parecidos com ele. Esse é o propósito de ser um cristão, né? Ser semelhante a Jesus. Mas para isso a gente precisa passar tempo com ele. Que Deus te abençoe, espero que você tenha uma ótima semana. A gente se vê no próximo final de semana. Um grande abraço.